Vamos lá, Cíntia. Dá tempo enquanto a gente faz a abertura e põe a invocação a Deus. Vamos, Cíntia? Nossa Senhora, o que está acontecendo no meu olho? Desculpa, não estava achando o microfone aqui. Boa noite, companheiros. Boa noite. Oi. Boa noite. Vamos dar mais uma vez as boas-vindas a todos os participantes, agradecer a dedicação de todos, agradecer os nossos facilitadores de hoje e esperamos que seja mais uma noite de sucesso na área do conhecimento, que nós possamos aproveitar tudo que foi preparado com muito carinho pelos nossos instrutores e poder para frente aplicar aí nas nossas ações no clube e, enfim, uma excelente noite de aprendizado para todos nós. Ok, obrigada, companheira. Vamos lá fazer uma invocação a Deus, pedir a Ele que nos conceda, né, o dom da sabedoria para a gente poder fazer um bom trabalho. O meu computador está com essa gracinha, sabia? Está aparecendo? Sim, para Agora gente sim. apareceu. Ok, então vamos lá. Vem agora, Espírito Santo, eu estou aqui. Deixa a tua unção fluir e me tocar. Meu Senhor, meu Rei é teu, esse meu coração. Vem, recebe hoje a minha adoração. Quero ser oferta viva em teu altar, meu Pai. Minha vida eu entrego em tuas mãos. Mesmo que não haja em mim palavras pra dizer, quando teu amor invade o meu viver, Espírito Santo, vem me envolver. Espírito Santo, e me renovar. Espírito Santo, faz o teu querer. Espírito Santo, Espírito Santo, vem me envolver. Espírito Santo, e me renovar. Espírito Santo, faz o teu querer. Espírito Santo. Ok, que assim seja, né? Vamos lá. Hoje, então, nós começamos com o companheiro Jamil e o companheiro Luiz Carlos. O companheiro Jamil vai falar sobre tesouraria e o companheiro Luiz Carlos vai falar sobre regularidade contábil, né? Jurídica e contábil. Então, começamos com o companheiro Jamil, 15 minutos para o companheiro Jamil, 15 minutos para o companheiro Luiz Carlos.
Ok, posso Ok? começar? Vamos lá. Compartilhar Pode aqui. começar. Compartilhou, né? Sim, compartilhou. Bom, boa noite, companheiros. Eu tenho que ser bem rápido, porque para poder fazer em 15 minutos, né? Espero que tenha bastante tesoureiros, né? Eu acho que eu não estou conseguindo. Tesoureiro do distrito está aqui, viu? Eu vi, o João Tiago está aí. Mas importa muito os tesoureiros dos clubes, né? Porque eu sei, eu estou no grupo de tesouraria e eu vejo que tem muitas dúvidas dos tesoureiros, né? Principalmente dos clubes mais novos. Bom, então nós vamos falar sobre gerência, sobre a tesouraria rapidamente, depois o companheiro Luiz fala sobre a parte fiscal. O que nós vamos fazer aqui, o objetivo é compreender a responsabilidade do tesoureiro do clube, né? Acessar os recursos disponibilizados por Laje Internacional, desenvolver estratégias para resolver os desafios da tesouraria. Então, nós vamos começar com uma introdução, uma responsabilidade e recursos, reuniões do comitê consultivo, reuniões de convenção distrital e lidando com o Laio Portal. Mais para voltado para a tesouraria, porque o Laio Portal, o Wilson, o companheiro tem, ele vai falar mais sobre questão de lançamentos. E depois uma conclusão, né? Então, a tesouraria é o setor do clube responsável pela entrada de recursos financeiros, entrada e saída, né, de recursos financeiros, mantendo a organização das despesas e das receitas. Por isso, esse setor é um dos mais eu vou tirar isso aqui que está me atrapalhando. É um dos que mais conhece o funcionamento e a situação de todo o clube, tanto do ponto de vista financeiro quanto do ponto de vista operacional. Então, o tesoureiro é fundamental, né, para o presidente administrar o clube, né? Aqui nós vamos falar sobre, só para dizer que para os tesoureiros que tem esse e-book do tesoureiro, né, da tesouraria, que é só entrar lá no site do Laje Internacional, e aí esse é o guia que está tudo que o tesoureiro tem que fazer está nesse e-book. É muito importante que os tesoureiros imprimam e tenha isso para consultar quando tiver alguma dificuldade, né? É uma ferramenta para o tesoureiro trabalhar no seu dia a dia. Como tesoureiro de clube, você é o responsável por manter os registros financeiros do clube para garantir que ele opere dentro da capacidade adequada, né? Você gerencia todas as operações financeiras do clube, incluindo cobranças e pagamentos de mensalidades, registros e processamentos de recibos e pagamentos das contas de serviço público e administrativo. O tesoureiro tem que estar presente nas 4 reuniões do comitê consultivo. É muito importante a presença do tesoureiro, porque lá ele vai prestar conta de como que está as finanças do seu clube. E também, se possível, ele estar presente em todas as reuniões de conselho distrital e também na convenção. É fundamental a presença do tesoureiro, inclusive para aprender a trocar experiência também com os outros tesoureiros que estão lá. Então, a responsabilidade do tesoureiro é receber as mensalidades dos associados do clube. O tesoureiro não pode ter receio de fazer as cobranças, porque se o associado não pagar, é porque não recebeu a cobrança. Então, o tesoureiro tem que fazer essa cobrança. Acha uma solução. Hoje, com o WhatsApp, está tranquilo. Manda
do privado de cada companheiro no início do mês e informa a pendência, o valor da pendência desse associado. Ele tem que depositar os valores recebidos nas contas bancárias do clube, né? É muito importante, não coloque dinheiro na sua conta particular, de jeito nenhum, mesmo porque hoje o imposto de renda, ele verifica tudo, né? Se você está entrando com recurso que não é seu, depois você vai pagar imposto de renda por isso. Fazer pagamento em nome do clube, é o tesoureiro e o presidente que fazem, né? Manter o registro financeiro do clube, preparar registros financeiros finais e transferir a conta, né, e fundos para o sucessor. Isso é no final do ano leonístico, né? Ainda a responsabilidade, ele tem que fazer a preparação dos orçamentos do clube, que é uma das principais responsabilidades da tesouraria. Esse orçamento, ele é feito, aqui no meu clube, a gente faz na reunião de planejamento e discute com todos os companheiros o orçamento que vai trabalhar no ano leonístico todo, né? Esse orçamento ele tem que contemplar as atividades de serviço que vai ser feito e que tem custo. Então, com base nesses custos, aí faz também a previsão das receitas, né? Então, nesse orçamento anual, vamos dizer assim, né? A gente deve apresentar as receitas e as despesas e dar conhecimento para todos os associados do clube. Isso na primeira reunião, no início do ano leonístico. Então, cada clube, né, deve ter 2 orçamentos. Um orçamento administrativo, que é para as despesas de aluguel, quem paga aluguel, né, conta de energia, a conta bancária, para quem tem as contas do banco, né? Tem um custo. E outras, né? Diversas. Limpeza, material de limpeza, essas coisas. E as atividades sociais. Então, esse orçamento de atividades sociais vai contemplar todas as atividades que serão feitas ao longo do ano leonístico, né? Tudo. Vai ter uma feira de saúde. Tem despesas, tem que colocar ali o que vai ser comprado para realizar essa atividade social, essa atividade feira de saúde. Ou, por exemplo, vai fazer um grande projeto, né, de impacto junto com outro clube, tem que estar no orçamento. Então, tudo tem que estar em atividades sociais. Aqui é uma forma que eu coloquei aqui o Laio Portal. O tesoureiro é fundamental que ele tenha o acesso ao Laio Portal. Por quê? Porque ele vai ter que saber quais são os associados do clube, está tudo lá no Laio Portal, e também tirar a taxa internacional, e se tiver, quando inserir novos associados, também vai ter a joia, né? Então, tem que ter, então, o login e a senha, né? Username, né? E password, né? Esse cadastro, ele nunca acaba. Eu cadastrei uma vez lá quando eu entrei no Lions e até hoje o mesmo login eu uso até hoje, né? Aí entra com a senha e vocês vão vir nesta tela, né? Do Live Portal. Aí, para acessar os dados da tesouraria, vem aqui no meu clube, clica aqui e vai vir essa tela. Essa tela, aí ela é assim mesmo, escura, né? E aí vem na declarações de clube. Nesse ícone aí, declarações do clube, vocês vão acessar o boleto, para quem o clube que tiver o CNPJ regularizado. Então, por aqui, você vai clicar em exibir boleto. E pronto. Aqui embaixo, também tem essa setinha aqui, tem o extrato. Esse boleto foi emitido, tem lá o valor do boleto. O boleto é valor financeiro e o código de barra, né?
Mas você quer saber por que que deu esse valor aí de 1.125? Bom, vai lá no extrato e verifica. Tá tudo explicado lá no extrato, né? Aí, então, entrou aqui, ó. Aqui está o boleto. Está lá o código de barra, né? Aí só imprimir, né? Está lá a impressorazinha, imprime e pronto. Está do jeito para pagar, né? Aqui ele aqui, ó, tudo certinho, né? Aí a gente vai, efetua o pagamento da taxa internacional, tá? A taxa internacional ela é baseada em dólar, né? Ela sempre é em dólar. E o dólar no Lais Internacional varia mensalmente. Então, todo mês tem uma taxa de câmbio. Como que vocês descobrem isso? Entra lá no site do Laios e clica lá, taxa de câmbio do Laios. Aí vai aparecer essa tela, né? Nessa tela aqui eu vou clicar aí lá, julho de 2025, né? Clico nesse mês e vai aparecer essa tela aqui. Essa tela tem lá todos os países com as suas taxas de câmbio, né? Aí vai lá em Brasil e está lá o valor de julho foi 5,497716. Essa é a taxa de câmbio de julho. Aí, então, vocês sabem, com base naquele boleto lá, vai saber direitinho o valor da taxa internacional. E também serve para vocês saberem quando entra um associado no clube, ele vai pagar a joia. A joia é $35. Bom, quanto que é? Aí depende do mês que ele for entrar. Aí você vai lá, descobre a taxa de câmbio e já informa para o novo associado qual que é o valor que ele vai pagar. Porque ele vai pagar para o clube e o clube é que paga para o Lais Internacional. Aí, uma outra forma de pagar é aqui com depósito no JP Morgan, no banco que o Lais Internacional tem contas, né? Então, está lá o número da conta, do banco, 376, agência, conta corrente. Sempre identificar o depósito. Identificar com o ID do clube, que é o número do clube, né? Está lá no Live Portal, tem o número do clube, e o ID do distrito, né? Esses dois números são fundamentais para o LAS Internacional identificar quem é que está fazendo esse depósito, né? Então, para quem não tem o CNPJ regularizado e vai ter que pagar em depósito dessa conta, é fácil também, é só clicar, entrar aqui nessa conta, né? E fazer o depósito. Fazer lá através da conta de vocês que estão movimentando, né? E aí, se tiver alguma dúvida da forma de pagamento, né? Vocês têm também um suporte aqui em São Paulo, que é através desse e-mail, né? Administracão, né? @fundacãolions.org.br. Manda um e-mail para lá. As pessoas que hoje tem sempre tínhamos lá muitos anos teve o Nilson, agora o Nilson faleceu e tem eu acho que eu esqueci o nome da moça que atende a gente lá, mas a gente é muito bem atendido nesse escritório aqui de São Paulo. Ou através desse telefone também, tá? Esse telefone é um telefone que atende sempre. É só falar, identificar de que clube que é, e eles ajudam em tudo. Pode ficar tranquilo que são muito bons para atender a gente. Bom, sobre a taxa distrital, né? Nós estávamos falando sobre a taxa internacional, né? Agora a taxa distrital. Este ano já foi definido o valor, o nosso tesoureiro distrital já informou a todos os clubes o valor. E a governadora Cíntia também emitiu a portaria. Essa taxa ela é calculada em função do IGPM do mês de junho. Então,
vai lá o IGPM anual de junho, lá no mês de junho, né? E quanto que foi e reajusta. Então, era 86, passou para R$ 90 por associado. Por associado, estamos falando de associado regular, né? Para o associado familiar, é a metade, né? R$ 45. E para uma família com até 5 membros, né? E Léo Leão também paga a metade, né? E estudante até 30 anos também paga R$ 45. O tesoureiro, ele sabe, ele tem um relatório, por exemplo, estou falando agora do João Tiago. O tesoureiro sabe, clube por clube, quantos sócios tem regulares, quantos são familiares, Léo Leão ou estudante, né? Então, ele vai informar o valor da taxa distrital com base nessa informação do mês de junho. Ele vai entrar lá no site do Lais Internacional, lá no Lais Portal, tira um relatório e sabe, clube por clube, quantos associados tem. Ele nunca erra. Ele confere pelo Lais Internacional. E como que o Lais Internacional tem essa informação? Ele tem essa informação pelo cadastro. Quem fez o cadastro? Aí, de repente, o clube fala, mas o sócio era para ser sócio familiar e não é. Não tem jeito. Cadastrou errado, agora dá até para corrigir, mas nesse semestre vai ter que ficar desse jeito. No próximo dá para ajeitar, sabe? Dá para corrigir. E aí o prazo, agora em julho, termina, dia 31 de julho, todos os clubes devem pagar a taxa distrital. É até o dia 31 de julho. Então, como eu falei, o tesoureiro já mandou para todos os clubes, o tesoureiro tem que correr atrás e pagar essa taxa até o final de julho, tá? E lá em janeiro, vai ser do segundo semestre, porque agora nós estamos pagando do primeiro, né? Agora, lá em janeiro, também ele vai informar com base também, aí no caso, vai ser com base no número de associados do mês de dezembro, tá? Aí ele vai também fazer ver o relatório lá do Lais Internacional e ver o valor que vai dar de taxa distrital para cada clube e mandar para o tesoureiro fazer os pagamentos. Como que faz o pagamento? Aqui, ó. O pagamento é na conta do Banco Sicredi, mas tem uma chave Pix que facilita para todo mundo, né? Hoje em dia quase todo mundo só faz pagamento por Pix. Está lá o Pix, que é o CNPJ do distrito, tá? Então, não deve ser pago de outra forma. Tem que ser aí, ou nessa conta agência e conta corrente, a conta corrente é 41055, dígito 1, né? E a agência 0804, mas o chave Pix é mais fácil ainda, tá? E manda para o Tiago, né? Para o nosso tesoureiro agora, né? Estou falando do Tiago porque é o tesoureiro deste ano. E manda para o Tiago o comprovante de pagamento, né? Se vocês mandarem para o Tiago, ele resolveu, pronto, acabou, ele responde na hora, tá? Aí, se tiver alguma dúvida, pode ser feita agora, né? Eu fiz aqui umas mensagens aqui, e só para reflexão, né? E aí os meus dados, tá? Então, eu estou à disposição de todos os companheiros, estou lá no grupo do distrito, do grupo de tesoureiros, né? E meu e-mail ou meu celular fica ligado a noite toda, eu nunca desligo, tá? 65 998 12 15 15. E é isso. Muito obrigado. Obrigado, companheiro Jamil. Ok, Jamil, obrigada. Cumpriu o prazo? Era para ser assim mesmo, né? Bem preciso, bem objetivo. Agora nós vamos ouvir o companheiro Luiz Carlos, que vai falar da regularidade fiscal. Então, a gente viu agora a parte de tesouraria, balanço, orçamento, pagamento, taxas, e agora a gente vai, então, ouvir o companheiro Luiz falar sobre a regularidade
fiscal, tributária, né, e contábil. Luiz, com você a palavra. Você quer... Preciso que você vá passando as telas para mim, por favor. Quem você mandou para mim? No e-mail, né? Mandei para você no e-mail. Pode começando a falar, então, aí, enquanto eu vou lá Bem. buscar. O Jamil falou logo na primeira tela sobre as receitas e despesas. E eu gostaria até só aproveitar essa informação dele, que todas as receitas e despesas devem ser documentadas. E como é que você documenta? No nosso caso, que nós somos entidades do terceiro setor, e nós somos isentos de alguns tributos, nós não temos a necessidade de emitir nota fiscal, mas nós temos a obrigação de emitir recibo das receitas recebidas. Tá? Agora, para que a gente continue favorecido com essa isenção de alguns tributos, nós temos que ter muita atenção com as despesas. Então, toda a despesa, toda a compra que o clube fizer, tem que ter nota fiscal, não é recibo, gente. Recibo não é nota fiscal. E recibo, quem faz recibo não paga imposto, portanto, está sonegando. E quem está sonegando, não está pagando imposto, isso torna o seu clube, o Lions, como solidário na sonegação. Tá? Então, bastante cuidado, e a nota fiscal tem que sair no CNPJ do clube, não no CPF do presidente, do tesoureiro ou de algum companheiro. Então, sempre exigir nota fiscal. Bem, a contabilidade é uma obrigação perante o fisco e a sociedade, pois é o principal instrumento de prestação de contas de uma entidade. Os relatórios contábeis... faz um favor, fecha meu áudio aí, que eu não estou conseguindo fechar, porque eu estou apresentando. Os relatórios contábeis e as declarações prestadas aos órgãos fiscalizadores fornecem a qualquer momento a situação financeira, econômica e patrimonial da entidade. É importante que o presidente e tesoureiro, ao assumir, tenha claro que seu clube é uma entidade com obrigações e responsabilidades perante o... Pode passar a próxima tela, Rosilene. Perante o fisco, associados e comunidade. E, portanto, com a obrigação de levantar toda a situação fiscal e cadastral, bem como demais elementos ativos e passivos. Vê-se dessa forma a importância e necessidade da elaboração de todo o processo contábil, como registro, declarações, balanço, guarda e documentos. Bem, como entidade e como entidade do terceiro setor, nós temos obrigações, né, como eu já falei no início, somos isentos, mas temos obrigações de ter regularidade e atualização de nossos registros. Como nós temos que atualizar no cartório, eleger todo ano um novo presidente, isso tem que ser registrado em cartório. Então, nós temos 3 órgãos principais para registro. No nosso caso, da entidade do terceiro setor, que é o registro em cartório, o registro CNPJ e o registro cadastro na prefeitura para obter o alvará de localização em funcionamento. Essas são obrigações principais das nossas entidades. Tá? Então, é de suma importância... Pode passar, Rosilene. É de suma importância a regularidade e a atualização do registro de seu estatuto e atas de eleição, cadastramento e atualização na Receita Federal de seu CNPJ e Prefeitura Municipal, para liberação do alvará de funcionamento. O Ministério da Fazenda regulamenta o seguinte: para nós que somos entidades isentas do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro, nós temos que observar algumas condições fixadas pela legislação. Quais são? Primeiro, não remunerar por qualquer forma seus dirigentes pelos serviços prestados. Aplicar integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos sociais. Nós não podemos dizer que somos uma entidade de assistência social e vender mercadoria. Isso não existe no nosso universo. Manter a escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidade que assegura a respectiva exatidão. Conservar em boa ordem pelo prazo de 5 anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovem a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas,
bem como a realização de qualquer outros atos ou operações que venham modificar sua situação patrimonial. Então, como eu falei logo no início, nós temos que observar o que manda a lei. Eu tenho que dizer a origem, de onde veio, de onde eu recebi o dinheiro, e tenho que dizer para onde que foi as despesas, tá? Com documentos hábeis, documento legal, que não é recibo, é nota fiscal. Apresentar anualmente a declaração em conformidade com o disposto no ato da Secretaria da Receita Federal. Atualmente é a ECF, que é a Escrituração Contábil Fiscal, que passou a vigorar a partir do ano de 2016. Recolher os tributos retidos sobre os rendimentos pagos ou creditados e as obrigações acessórias daí decorrentes. Assegurar a destinação de seu patrimônio a outra instituição que atenda às condições para gozo da isenção ou imunidade. Então, isso aqui é o que determina a lei em relação à nossa entidade. Uma curiosidade aqui, o Lions e o Rotary, eles foram, através da Lei 5.575, de 1969, o presidente Emílio Gastas Umete tornou todos os clubes de Lions como de utilidade pública, tá? E foi regulamentado pelo Decreto 72.300, de 25 de maio de 1973. Então, muitas vezes você vai fazer um convênio ou vai obter a doação, a ajuda de alguma empresa, né? Principalmente grandes empresas aí, você pode pedir recursos para Coca-Cola, para Johnson & Johnson e tal, mas aí você tem que ter alguns certificados de utilidade pública. E para obter os benefícios, dessa lei, os clubes devem elaborar o seu estatuto, registrá-lo, providenciar o cadastro no CNPJ e anualmente preparar a sua declaração de imposto de renda. E, logicamente, uma entidade ou empresas dessas que vão fazer doação, elas vão exigir todas as certidões, certidão da Receita Federal, certidão trabalhista, certidão da Prefeitura, certidão do Estado, etc. Aí vamos lá falar sobre as principais obrigações trabalhistas e previdenciárias. O que é o e-social? O e-social é onde eu vou registrar os funcionários do meu clube. Se o meu clube tiver funcionário, é uma plataforma que fornece informações ao Ministério o áudio voltou. do Trabalho, Interior, Previdência e Assistência Social, ao FGTS, relativo à folha de pagamento, admissão, demissão, saúde, dados cadastrais e financeiros da empresa e seus empregados. Porque hoje nós temos que cadastrar as condições de saúde dos nossos funcionários, tá? Dentro desse aplicativo, dessa plataforma que é o e-social. Esta plataforma substitui as informações que eram enviadas pela RAIS, que é a Relação Anual de Informações Sociais, pelo CAGED, pela CEFIP. Então, ela somou várias pequenas demonstrativos que se mandavam em concentrou tudo em uma única plataforma. A EFD-REINF é a escrituração fiscal digital de retenções e outras informações fiscais e um dos módulos do SPID, Sistema Público de Escrituração Digital. Então, tudo isso que a gente está colocando aqui, ele veio a partir do projeto de SPID fiscal, tá? Então, lá atrás, a Receita Federal lançou a nota fiscal eletrônica, aos pouquinhos foram sendo implantados a nota fiscal eletrônica, e hoje não existe um município no país que não tenha a condição de emitir nota fiscal eletrônica. Então, estão todos obrigados a emitir a nota fiscal. Tá? Então, não tem mais justificativa, porque alguns anos atrás ainda existiam alguns municípios que não tinham implantado ou não tinham implementado essa obrigação, mas hoje já não tem mais essa até porque nós temos internet em qualquer lugar aí. Né? Quem não tem tem que se virar para implantar. O MIT, que é o mais recente, é o projeto mais recente, que é o Módulo de Inclusão de Tributos. É um serviço integrado à DCTF Web, usado para incluir tributos que ainda não são enviados por outras escriturações fiscais. Bem, principais obrigações fiscais, né, das nossas entidades, tá? Que é a DCTF Web, que é uma declaração de débitos e créditos tributários federais. Nesta plataforma são informados todos os eventos relativos à previdência social,
imposto de renda, PIS, COFINS, contribuição social, e deve ser apresentado por todas as pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as equiparadas, imunes e as isentas, que é o nosso caso. Os eventos do E-Social e da FD-REINF e do MIT são importados para esta plataforma. Então, todos esses eventos aqui, a gente faz, o contador vai fazer lá mensalmente e vai importar esses dados para essa plataforma que é a DCTF Web. A ECF, Escrituração Contábil Fiscal, é a nossa antiga declaração de imposto de renda, né, que as entidades imunes e isentas devem apresentar essa declaração à Receita Federal anualmente até 30 de junho do ano subsequente. Então, o prazo, quem não apresentou até 30 de junho, a ECF já está sujeito a multa de R$500. Tá? DIRF, Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte. Essa declaração deve ser apresentada até 28 de fevereiro do ano subsequente. Né? Provavelmente, essa declaração, provavelmente agora, esse ano, 28 de fevereiro de 2025, deve ter sido o último ano que nós tivemos a obrigação de apresentá-la. Né? Para o ano que vem, como está havendo toda essa integração em relação a E-Social, MIT e FD-REINF, já como a RAIS também já foi extinta, a DIRF também provavelmente deverá ser extinta. Obrigações contábeis. Então, falamos das obrigações fiscais. Obrigações contábeis. As obrigações contábeis referem-se à escrituração baseada em documento idôneo, bem como a guarda e manutenção dos seguintes livros. Então, o que é documento idôneo? O documento idôneo é o seguinte: fez despesa, a despesa tem que estar em nome do clube e tem que ser uma nota fiscal, ou nota fiscal de compra e venda, no caso de mercadoria, ou nota fiscal de prestação de serviço, se alguém prestou algum serviço para o clube. Um encanador foi lá, fez um serviço, fez um conserto, ele tem que emitir a nota fiscal de prestação de serviço dele, né, com o CNPJ dele. Tá? Ele tem que ser pessoa, de preferência que seja pessoa jurídica, porque se ele pode até emitir como pessoa física, como autônomo, mas aí o que acontece? O clube tem que reter 11% do INSS, além de reter, se for um valor acima, que dê dentro da tabela do imposto de renda da pessoa física, além de reter o INSS, 11%, sobre o valor do serviço, terá que reter o imposto de renda e recolher mais 20% de encargo previdenciário. Tá? Então, não oriento e não se justifica hoje você contratar um autônomo pessoa física, porque está muito fácil o cara abrir um MEI, que é o microempreendedor individual, e trabalhar na pessoa jurídica. É bom para ele e é bom para o clube, é bom para quem para o tomador do serviço, que no caso seria o clube. Bem, então, obrigação contábil, né, tem que manter a guarda e manutenção do livro diário, o livro razão, o livro de inventário de bens, se tiver bens, né, e alguns livros auxiliares, se for necessário. O registro do livro diário deve ocorrer no cartório de registro de títulos e documentos da pessoa jurídica. É o mesmo cartório que você registrou o estatuto e que você registra as atas todo ano. Prestação de contas. Para a renovação do título de utilidade pública, por exemplo, né, você vai prestar conta para o governo federal e você está trabalhando como entidade de utilidade pública. Tem algumas datas aqui, né, competentes para a prestação de contas. No caso, utilidade pública federal, você vai prestar conta ao Ministério da Justiça até o dia 30 de abril. Utilidade pública estadual, você vai prestar conta à Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social até o dia 30 de abril. Utilidade pública municipal ao Conselho Municipal de Assistência Social até o dia 30 de abril. Para você se cadastrar no Ministério da Justiça, na Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social, no Conselho Municipal de Assistência Social, você tem que ter regularidade da sua escrita fiscal e contábil, todas as certidões, fazer um cadastro, né, para você ter o seu título de utilidade pública municipal, estadual e federal. Tá? Isso abre algumas portas, como eu já falei. Né, você conseguir recurso de grandes empresas, né, que destinam parte do seu lucro para
para as associações, né, para entidades que prestam serviço, como é o nosso caso. O certificado digital é uma assinatura eletrônica, hoje é obrigatório, né, para todas as empresas, né, que utiliza chaves criptográficas para confirmar a identidade da pessoa que representa aquela empresa ou que representa, no caso, né, da associação, o CNPJ, tá? E, logicamente, eu, por exemplo, como contador, para eu ter acesso ao cadastro CNPJ e fazer todo esse trabalho fiscal e contábil, eu preciso ter uma procuração do representante da entidade, né, para mim poder mandar as informações, mandar o balanço, o balancete, né, a declaração, a ICF, né, o E-Social. Eu tenho que ter uma procuração que me dê a autonomia para que eu possa desenvolver esse trabalho. Tá? Então, o contador é o braço direito da entidade, né? Nesse caso aí, na hora de fazer a prestação de contas, as prestações de contas fiscais e contábeis. Tá? E uma última informação também, guarda e manutenção dos documentos. Sempre me pergunto, e isso é corriqueiro, né? Documentos previdenciários. No geral, nós temos que guardar os documentos previdenciários por 10 anos. Tá? Documentos trabalhistas, no geral, de 5 a 30 anos, dependendo do documento trabalhista. Por exemplo, folhas de pagamento têm que ser guardadas por 10 anos. FGTS, os comprovantes de depósito e documentos relacionados ao FGTS, 30 anos. Livro registro de empregado, quer dizer, as fichas ou livro de registro de empregado, é por prazo indeterminado. Né? A RAIS, que já não existe mais, né? Está dentro do E-Social, né? Então as informações lá têm que ficar lá por pelo menos 5 anos. Tá? Documentos contábeis e tributários, no geral, de 5 a 20 anos. Por exemplo, a declaração de imposto de renda, que é a ECF, tem que guardar no mínimo por 5 anos. O livro diário é o outro livro que é permanente, da mesma forma que o livro registro de empregados, o livro diário também é um livro permanente da entidade. Tá? Mesmo que a entidade seja baixada ou seja extinta, alguém vai ficar responsável pela guarda dessa documentação dessa entidade por muito tempo, ok? Então, em termos de compromissos fiscais e contábeis, é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Tem uma pergunta aqui no chat. Ah, Quando o clube não tem sede própria e nem espaço alugado, devemos ter alvará também? Você falou em alvará, Luiz? Claro, como tem o CNPJ, tem alvará. Como é que ele tem o CNPJ? Como é que ele registrou no cartório o endereço do clube? Ele pode ter registrado o endereço do clube na sala, na casa dele, na casa do presidente. Então, o CNPJ vai estar na casa do presidente e o alvará vai estar na casa do presidente. O alvará de localização e funcionamento, no mesmo endereço. Tá? Não tem problema nenhum. Isso é obrigatório. Isso é obrigatório, porque quando você registra no cartório, você está informando que o endereço da sede da associação é tal. Hoje, automaticamente, o processo da Receita Federal é feito no cartório. Como na junta, para as empresas é feito na junta comercial, é feito no cartório. O alvará de funcionamento não está integrado ainda com o cartório. As prefeituras não se integraram ainda com o cartório, mas mais uns 2 anos estarão integradas. E automaticamente elas será feito isso junto ao cartório também. Então, essas 3 obrigações são primordiais, né? Se você não tiver alvará de localização em funcionamento, você não tem certificado de utilidade pública, por exemplo. Né? Você não pode ir na prefeitura e pedir lá o seu certificado de utilidade pública, porque você não vai conseguir. Não tem a certidão e nem o alvará de localização em funcionamento. ok, Luiz. Muito obrigado. Vamos dar uma salva de palmas para os 2 apresentadores agora, né? Quero pedir a todos os nossos
participantes da sala que puderem abrir as câmeras, que é para a gente tirar uma foto para registrar, né? Vamos ver se está todo mundo aqui nessa mesma tela. Vamos abrir as câmeras. Ok. Ó, Bianca, menina bonita ali. João, Tudo bom, companheira? tá Boa noite. abrindo. Oi, oi. Olá, companheiros, boa noite. Eu estou com dificuldade, coloquei o fundo e não consigo na minha imagem de câmera aparecer minha foto. Tá bom, tá ok. Você tira aí, mano, que o Medeiros está sem. Você bateu? Tá, tá ok. Tá ótimo, já bateu, já bateu. Muito obrigada, então, companheiros. E qualquer dúvida que tiverem com relação à tesouraria, o companheiro João Tiago é o tesoureiro, está na sala, esse que está aqui assim, de óculos. E companheiro Jamil, que pode também dar um suporte para vocês. E em se tratando de parte legal, de jurídico, fiscal, contábil, o companheiro Luiz Carlos, que é o auditor do distrito, também está à disposição de vocês. E agora, então, nós vamos fazer uma inversão aqui, seria a Fabíola, mas o companheiro Evanir Tormes precisa de fazer a apresentação dele, porque ele está com outro compromisso. Então, nós vamos fazer a inversão, Fabíola, tá? Vamos lá, Evanir Tormes, companheiro Mano, que vai falar sobre marketing. Muito bem. Boa noite a todos. Boa noite. Eu estou com os mesmos problemas da companheira que falou há pouco. Tentei colocar o fundo, some minha imagem. Meu Zoom hoje bagunçou tudo, entrou em inglês aqui. Acho que Você quer que eu coloque, Mano? Não, eu tenho aqui eu vou tentar transmitir aqui, vamos ver se eu Ok. consigo, se eu não vou errar aqui. Deixa eu achar só. Ixi, comecei a apanhar aqui. Deixa eu ver aqui se eu... Que a minha tela, eu fiz uma alteração. E aí eu vou... Meu Deus, estou apanhando aqui mais do que tudo. É que eu fiz uma nova aqui, companheira Maria Rosilene, eu não sei se você não tem ela aí, e agora eu estou apanhando para... agora eu peguei aqui, vamos lá. Escolhi aqui, compartilhar, vamos ver se vai... Vocês estão vendo aí alguma coisa ou não? Como é que está? Sim, tô vendo. Pode pôr no modo apresentação, Mano. Ele já está no modo apresentação, mas eu vou... Vamos ver aqui se vai mudar a tela. Mudou? Eu só Ainda não. Não, só não enxergo vocês. Acho que dá para você ir no tab lá. Alt Tab, né? Volta lá. Deixa eu voltar aqui. Vai dar um ESC. Pôr na moda... voltar... Calma aí. Modo apresentação. Alt Tab, né? E escolher a... Pronto, apanhei aqui mais do que... Socorro aí, Medeiros. Diz aí. Medeiros está fora. Quer dá um socorro aí pro Mano? Ele Fala está que com você o arquivo fez aberto? mesmo. Oi, Cadê? Compartilha aí do jeito que você estava lá e abre o compartilhei. livrinho lá. Em vez de você compartilha aí o arquivo, Tá, abri o livrinho. vai lá Agora no eu vou share. Vai lá no share primeiro, Primeiro no compartilha. share. Tá, fiz compartilhei, vou achar. Agora eu vou procurar. Não, você não compartilhou. Estou compartilhando aqui, estou procurando aqui agora. Aí
quis aparecer. Cadê o arquivo? Aí eu escolhi aqui agora a tela, compartilhar. Tá. Apareceu para você? Isso. Agora sim. vai no Apareceu. livrinho ali. Tá compartilhado. Já Tá tá, né? compartilhado. Tá no modo apresentação. Tá certo. Tá trocando? Tá, Mil perdões aí, gente, mas é assim mesmo. isso acontece. Vamos embora. Vamos lá. Não tem problema, eu vou falar pouco, então esse tempo que eu perdi aí eu recupero, não há problema nenhum. Vamos lá. Nós já falamos de outra vez sobre marketing, né? Algo bem mais longo, bem mais, assim, com bastante informações. E hoje nós estamos fazendo uma revisão, e eu quero aqui, inclusive, cumprimentar os companheiros do LB2 que estejam na sala, né, que de repente não tenham acompanhado. Eu vou, assim, revisar e compreender os fundamentos básicos do marketing, saber como usar a marca Lions, encontrar maneiras de aumentar a visibilidade de Lions Internacional e como fazer o marketing na prática, né? Então, eu só vou citar aqui um ou dois conceitos sobre o marketing, que é a melhor maneira de promover seu distrito e clubes, compartilhar o bom trabalho que você faz e atrair novos associados. E a chave para um ótimo marketing de clube é um projeto de marketing bem planejado, né? Aqui, então, o marketing é importante por algumas razões, né? Para recrutar novos associados, para convidar pessoas da comunidade para seus eventos, comemorar o impacto do serviço na comunidade e mostrar ao mundo como a bondade realmente importa, né? Basicamente, assim, esse é o trabalho do marketing, né? Não podemos confundir o marketing com propaganda, publicidade, que são parte integrantes do marketing, né? O marketing vai muito além disso, na verdade, né? O marketing trabalha o planejamento, a concepção da ideia. Vai lá, você faz todo o planejamento de como você pretende trabalhar, até na atividade, realizar uma atividade, você faz parte, você faz o planejamento, e a partir dali você faz o planejamento de como desenvolver aquilo, como fazer as pessoas ficarem sabendo, como obter os melhores resultados, como fazer que a marca Lions apareça e crie pontos positivos junto à comunidade, né? Então, o que é o marketing? É uma área focada na geração de valor sobre o produto, serviço ou sobre a própria marca de um negócio, tendo como objetivo a conquista e a fidelização de clientes. Então, no nosso caso aqui, fidelização dos associados, né? Então, dá para você fazer o endomarketing, né? Fazer o trabalho para dentro do seu clube. Nós aqui no distrito fazemos para dentro do distrito, para integrar o associado, né? E para reforçar a marca Lions junto à comunidade, né? Fazer com que a comunidade, quando ouça sobre Lions, sabe, essa é uma instituição que presta um serviço importante para a minha comunidade, eu já fui atendido, que sejam defensores da nossa marca, né? Que quando a gente fala e quando ele vê aquela marca, já está na cabeça deles. O Lions é uma entidade que o nosso município, o nosso estado precisa, no caso de vocês, os municípios, né? Eu quero mostrar basicamente para vocês algumas diretrizes de Lions Internacional, né? Da marca, do uso da marca Lions, né? As normas sobre as marcas registradas de Lions Internacional concedem aos nossos associados autorização automática para usar as marcas registradas da organização em uma variedade de aplicativos, incluindo, entre outros, materiais impressos, razoavelmente relacionados à operação de clubes, de distrito, em aplicativos de mídia digital, como websites e mídias sociais, né? Qualquer uso das marcas registradas não especificamente autorizadas pelas normas de marcas tem que ter permissão por escrito da sede. Então, você quer comercializar um chinelo com a marca Lions, um chaveiro com a marca Lions, você quer vender alguma coisa que não seja do clube, algum trabalho que o clube está fazendo ali, você quer oferir lucro com aquilo, você tem que ter autorização do Lions, da sede internacional. Esse é o emblema do Lions, ele se apresenta de algumas formas, né? Ele representa a natureza contemporânea e a evolução de organização hoje, e enquanto comemora sua história e renome internacional. Atualizações sutis modernizaram o emblema e melhoraram muito sua legibilidade e reprodutibilidade. Eu me lembro que quando eu entrei no Lions,
para a gente encontrar o emblema do Lions para trabalhar era complicado. Então, muita gente inventava, fazia, desenhava, ia mudando, nunca ia ficando sempre diferente, a cor diferente. Hoje não. O Lions nos fornece isso no site dele. Você vai lá, abrir o site do Lions Internacional, rola a página até lá embaixo, logomarca, ou logotipos, ou logo, tem lá, dependendo como é que está. Entra lá, tem tudo para você baixar. Você baixa em PNG, que é sem fundo, você baixa em EPS, e várias outras situações, né? E a única interpretação aceitável do emblema eu vou mostrar a seguir para vocês. Então, veja bem, essas são as formas de mostrar. Então, você que vai usar o emblema do Lions para fazer uma arte, produzir qualquer coisa, esses são os tipos: o colorido, em 2 cores, né? O sol azul, o sol preto, ou o fundo, ou ele em branco com fundo escuro, para você fazer o contraponto, né? Ele se apresenta de algumas formas. O Lions tem no manual dele, no site do Lions tem como você vai usar a logomarca, inclusive com medidas, com tudo. Não pode mudar essa logotipia, não pode mudar nada. Essa escrita é da forma que está aí, é na fonte que eles usam, para não ter problemas, né? Então, aqui são outras formas que eles apresentam, para que a gente possa usar. Agora, olha aqui, mais uma forma de usar também, né? E aqui tem algumas formas não permitidas. A primeira em cima é o correto, é o aceitável. Agora, essa aqui, distorcer, achatar, esticar, trocar a cor, rolar para um lado, para o outro, isso não pode fazer com a marca do Lions, em hipótese alguma. Não faça isso, tá? A nossa governadora Cíntia, ela é a pessoa que zela pela marca do Lions em tudo aqui no Distrito ABB4. E se tiver alguma irregularidade, alguma situação semelhante, ela é obrigada a denunciar para o Lions Internacional. Tem uma instituição que está usando a marca Lions, mas não está se portando bem, está com algum problema, não está seguindo as normativas, ela tem a obrigação, como curadora da marca, de fazer esse trabalho, conversar com o Lions e fazer essa denúncia para que passe a não usar mais. E também, a mesma forma, o uso da marca dessa forma. Bom, o que eu quero passar para vocês hoje? Básico, nós já estamos dentro do processo, já estamos aí há quase um mês dessa nova gestão, nós já tivemos a oportunidade de falar lá atrás alguma coisa. O que eu tenho que falar para vocês hoje, se vocês ainda não fizeram, criem uma identidade visual para o seu clube. Não sei se vocês já perceberam, o distrito criou uma identidade visual, todas as coisas que estão sendo postadas já estão dentro de uma característica, dentro de uma forma de apresentar o vídeo, né? Nós estamos trabalhando muito bem, fazendo fechando aí site, Instagram, Facebook e YouTube. Nós temos uma rede de informações que estão conectadas, interconectadas, eu diria. Nós estamos fazendo isso, né? Então, assim, o que eu quero dizer para vocês, primeiro, crie sua rede, se você não tem, para o clube, eu acho que todos têm já, Instagram, Facebook, YouTube. Crie uma identidade visual para o seu clube, pode ser por gestão, uma gestão próxima, você faz alteração, não tem problema nenhum, né? Essa identidade para você fazer a publicação dos companheiros, dos associados que são aniversariantes no clube, sempre um modelo legal, bonito, né? Bem apresentável para a comunidade ficar sabendo. Comunicados do Lions para a comunidade. Eu até quero fazer um parênteses aqui no Distrito LB4, eu vi uma postagem do Lions Clube de Campo Novo do Parecis e vi aqui de Tangará da Serra, maravilhoso, bonito realmente, e espero que as outras publicações também sigam essa identidade, né? Então, comunicados do Lions para a comunidade também criam uma forma de fazer para que as pessoas, quando vejam aquilo, já saibam que é do Lions da sua comunidade, né? Para comunicar atividades e campanhas a ser ou realizadas, né? Se você quer depois fazer a publicidade do que você fez, quais foram os resultados, ou se você quer anunciar para a comunidade, criar algo que sempre siga aquela linha. Não pegue hoje eu vou postar uma tarja amarela, amanhã eu vou pôr uma vermelha, amanhã eu vou pôr... Não, faça uma identidade, crie e mantenha aquilo até o final do ano. No ano seguinte se revisa, muda de acordo com
o novo presidente, e mais faça dessa forma. Também algum modelo de postagem para eventos do clube, para você fazer divulgação, para arrecadação de fundos. Não esqueça de fazer a comemoração, por exemplo, do aniversário do clube, criar o sistema de postagens, datas comemorativas, por exemplo, né? Tomando um certo cuidado para não ficar muito todo dia, hoje é dia do amigo, amanhã é do compadre, da comadre. Não. Faça as principais. Por exemplo, aqui, nós no Distrito LB4 planejamos e vamos fazer a publicação, que são coisas que mexem com nós. Nós temos avós, temos pais, temos mães dentro do clube. Então, Dia dos Avós, Dia dos Pais, Dia Nacional do Léo Clube. Vamos trabalhar Setembro Dourado, a questão do câncer infantil, que é um trabalho que nós realizamos. Setembro Amarelo, a questão dos suicídios, que agora está ligado à saúde mental, que é um trabalho nosso. Independência do Brasil, Dia da Árvore, que é um trabalho que nós fazemos também. Mundial do Serviço Leonístico, em outubro. Dia Mundial do Lions, Natal, Ano Novo. Mês do Governador, Dia do Amigo, que aqui nós temos como 4 de fevereiro, e eu vi que houve uma publicação recente também como Dia do Amigo, se bem que o Dia do Amigo parece que tem uns 2, 3 por ano, né? Dia Internacional da Mulher, Sexta da Paixão, Páscoa, Dia do Leonismo Brasileiro, Dia Mundial do Meio Ambiente, Fundação de Lions Club. São datas que nós vamos ter postagens nas redes sociais. Mas no teu clube aí você pode fazer o dia do aniversário do clube, aniversário da tua cidade, algumas coisas mais aí, né? Mas evitar principalmente esses lacinhos aí que agora todo mês tem 2, 3, ninguém, né, presta muita atenção. Mas então, foque naqueles que nós trabalhamos, naqueles que nós prestamos serviço, né? Para não... Mas aí tem institutos, tem clubes aí que, por exemplo, que trabalha mais a questão de divulgação, vai trabalhar outras questões, você pode trabalhar um tema diferente, não tem problema nenhum, tá? E importante, esse texto aqui, eu pedi a um advogado para que fizesse. Vocês vão receber agora, lá em Sorriso, nós vamos ter uma série de lançamentos, de coisas lá que nós vamos lançar, né? No âmbito do distrito, concurso de vídeo. Nós vamos lançar o nosso podcast, o Pod Lions LB4, algo bacana, né? Um podcast que nós estamos lançando, e já vamos fazer o lançamento da primeira entrevista, o primeiro entrevistado, vocês saberão quem, lá no sábado, dentro da nossa RCD em Sorriso. E aí, toda vez que você for fazer imagens de uma campanha, de uma atividade que vocês fizerem, que apareça a imagem de pessoas que não fazem parte do Lions, e você for divulgar, é importante você ter autorização para o uso da imagem. Isso é importante, hein, gente? E aí aqui tem um modelinho, é bem simples. Eu autorizo o Lions Club, no caso aqui, Distrito LB4, você pode pôr aí Lions Club Sapezal, Distrito LB4, que se a gente for usar no distrito também, né, já está autorizado, a usar minha imagem, voz e nome nesse vídeo para divulgação no âmbito do Distrito LB4, em redes sociais, sites ou eventos do Lions, né? Sei que é gratuito, sem prazo, e que meus dados serão usados conforme a Lei Geral de Proteção de Dados. Aí põe o nome, CPF, endereço, telefone, manda a pessoa assinar, né? Você está num ambiente que, de repente, pintou aquela situação e você não tem. Leve algo parecido e peça para a pessoa fazer autorização, grava, guarda o vídeo, a pessoa se identificando certinho, para fazer isso, para guardar. Isso é muito importante, tá? Direito de imagem. Tomem cuidado. Principalmente porque nós, quando estamos atendendo uma pessoa, a pessoa está ali no pior momento da vida dela, às vezes, passando por uma situação ruim, e ela fica feliz por estar sendo atendida naquele momento e tal, e daqui a pouquinho vê a imagem dela lá, ela até acha bonito, fica feliz, mas sempre tem um para chegar e soprar, o Lions está ridicularizando você, está não sei o quê. Então, é importante ter isso, tá? Então, basicamente, o que eu queria passar para vocês, conversar com vocês, era sobre isso, tá? Bem rápido, bem simples. Essas orientações todas aí sobre uso da imagem, sobre as datas, sobre a padronização da tua atividade, eu vou colocar no nosso grupo, aqui no Distrito LB4, eu vou colocar no grupo
do marketing, né, dos secretários, dos presidentes, para que vocês tenham aí, possam copiar e utilizar. Eu espero ter cumprido essas formas aqui, né? E desejo que todos tenham um bom trabalho à frente dos seus clubes. Nós estamos à disposição. Temos aqui no LB4 um grupo criado por assessores de marketing, né? E tudo que nós tivermos de novidade, tudo que nós tivermos, nós estaremos publicando para vocês, tá? Eu vou parar o compartilhamento aqui. Tem uma perguntinha aqui, mano. Tá, pode. Não, primeiro tem um agradecimento a você o convite para a criação do Lions Clube Tangará Sementinhas. Um agradecimento a isso. E o companheiro Wilson está fazendo a seguinte pergunta: mano, e quando o clube usa a logo antiga? Até mesmo em uniformes novos ou rede social. Alguma sugestão? Se já fez, né? Fazer o quê? Usa. Mas, assim, o correto é não fazer errado. Antes de fazer qualquer coisa, de imprimir um convite, de mandar um convite para a rede social, de fazer um uniforme novo, vai lá no site do Lions Internacional e baixa. Não deixa fazer errado. Não deixa. Não, você vai estar errado, né? Você não vai sofrer sanções, evidentemente, porque ninguém está aqui para fazer isso. Mas não é legal. Faça a coisa correta. É isso, Wilson. Respondi, Wilson? Ok, mano. Muito obrigada. Uma salva de palmas, Romano. Eu agradeço. Muito obrigado. E agora, então... Eu peço licença para me ausentar, porque eu tenho um compromisso agora no clube. Hoje é dia de reunião e tenho algumas coisas para resolver lá. A Dinalva bateu palma, foi? Foi. Ok. Então, tá, obrigado, viu? Um abraço. Ok, brigadão, mano. Agora, então, nós vamos com a assessora de associados do nosso distrito, a nossa companheira Fabiola, que é a nossa GMT, e ela vai falar sobre o coordenador de associado no clube. Fabiola, a palavra é sua. Obrigada, Maria Rosilene. Boa noite a todos os companheiros. Vou colocar a tela aqui, apanhar um pouco, meu computador está... Peraí. Você está com ele aí, Maria? É ruim para você colocar para mim? Agora eu estou tentando mudar, acho que ele travou meu... Deixa eu tentar abrir de novo. Aí. E eu nem consegui abrir o meu ainda aqui, pra você ver. Mas vamos lá. Então, vamos lá novamente. Boa noite a todos os companheiros. Nós vamos falar um pouquinho hoje à noite sobre quadro associativo, crescer com qualidade. O crescimento, como a gente conversou na sessão do mês de maio, né? Vamos retomar alguns pontos. O crescimento, ele é algo natural em nossas vidas, nossa vida pessoal, nossa vida profissional, assim como as empresas, para ganhar excelência, elas constantemente investem no quadro de funcionários, né? Também é assim na nossa família, para que a gente possa seguir, né? Se renovando, sempre chegam pessoas novas, novos membros em nossa família. E no Lions não é nem um pouco diferente, né? Nós precisamos, sim, de novas pessoas, de novas ideias, e é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho hoje. Deixa eu voltar aqui. Aí. Eu acho que estava com um diferente, né? Mas eu vou falando, pode ser? Eu vou falando enquanto você acha o...
E aí no Lions, então, voltando aqui, retomando, no Lions não é diferente. A gente precisa, sim, de novas pessoas, de novas ideias, para que a gente possa revitalizar os nossos clubes, com novas oportunidades de serviço, rejuvenescer os nossos clubes. Essa palavra é uma palavra que a gente gosta de falar bastante, né? Desse rejuvenescimento de novos associados. E assim, nos destacarmos no desenvolvimento de liderança e funcionamento do clube. Ainda não é esse, não. Perfeito. Esse é o que eu te mandei? Não é, né? Vou tentar abrir ele aqui, pode ser? Só um momentinho, companheiros. Vou colocar aqui, que ele abriu agora. Deu certo, né? Agora está ok. Agora eu só preciso passar ele. Vamos lá. Então, o nosso objetivo hoje aqui é disponibilizar os assessores de aumento do quadro associativo, né? Algumas informações. Então, vamos lá. O papel estratégico do assessor de associado do clube. Quem é esse assessor? Qual é a responsabilidade dele? O assessor do quadro associativo, ele é responsável por auxiliar os clubes a crescerem com qualidade, promovendo a entrada de novos associados e incentivando as ações que garantam a permanência desses associados também. E hoje nós vamos abordar, então, 5 pilares para a função desses associados, para esse crescimento, do quadro associativo. Então, nós vamos trabalhar hoje o convite, a satisfação, a capacitação, o acolhimento e metas. Então, nós vamos passar, então, para esse primeiro pilar, que é o convite. E para a gente trabalhar esse pilar, nós temos uma ferramenta excepcional de Lions Internacional, é uma ferramenta simplesmente convite, é uma ferramenta para lembrar os leões que o crescimento começa com um simples ato de fazer um convite. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho do que é essa ferramenta, né, de convite, por que funciona, porque ela é simples, ela é direta, ela é baseada em relacionamentos, e como aplicar essa ferramenta. Muitas pessoas, elas acabam não entrando para um clube de serviço simplesmente porque elas não são convidadas. E esse é o objetivo dessa ferramenta, que o próprio nome diz, que é simplesmente convidar. É uma ferramenta completa, que abrange 4 etapas do processo de abordagem global do quadro associativo. A primeira etapa dessa ferramenta é criar uma equipe de pessoas dedicadas a aumentar o quadro associativo. Esse assessor do quadro associativo, ele não consegue trabalhar sozinho, né? Ele está ali para fazer toda essa organização e essa orientação, mas ele pode sim montar uma equipe para auxiliá-lo durante o ano leonístico, juntamente com o presidente, ele monta essa equipe, né? Então, essa é a primeira etapa dessa ferramenta, simplesmente convite para auxiliar o assessor do quadro associativo.
Uma vez formada, então, essa equipe, vamos avaliar, então, a situação do clube, né? A atual situação do clube e a situação da nossa comunidade, para que a gente possa, então, criar uma visão, né? O que nós queremos para o nosso clube neste ano leonístico relacionado ao crescimento com qualidade do nosso clube. Então, uma vez definida essa visão, foi discutida com essa equipe, com o presidente, tudo isso, vamos, então, planejar como que a gente quer atingir essa nossa meta, isso que a gente trabalhou, né? Quando que nós vamos fazer isso? Onde que nós vamos fazer isso? Como que nós vamos fazer isso? Então, assim, esse planejamento, né? Lá em maio, a gente falou, é tempo, né? É tempo de realizar todo esse planejamento para entrar julho já com tudo isso planejado. Não conseguiram fazer? Ainda dá tempo. Nós estamos no início do ano leonístico, nós passamos aí 24 dias, mas temos tempo para fazer todo esse trabalho ainda. Então, assessores do quadro associativo, não se assustem, presidentes que estão aqui na nossa reunião, fiquem calmos, porque ainda dá tempo da gente fazer esse planejamento. Então, vamos lá. Formamos uma equipe, fizemos o planejamento, então vamos colocar em prática, né? Vou trazer aqui para vocês uma experiência prática, trabalhada aqui no Lions Clube de Tangará da Serra, para que vocês entendam um pouquinho de como aplicar essa ferramenta Simplesmente Convite. O primeiro passo, né, que nós fizemos aqui dentro dessa ferramenta, trabalhamos com os nossos associados, né? Apresentamos a eles qual a necessidade desse rejuvenescimento, né? Mostrando a eles o que a gente, né, o objetivo deste trabalho. Aplicamos com ele a roda do recrutamento, que é uma ferramenta dentro de Simplesmente Convide, para que eles saíssem da caixinha e pensassem de forma ampla, né, sobre novos associados, sobre esse crescimento saudável. Então, essa roda do recrutamento, ela nos faz pensar em amigos, em vizinhos, em colegas, em familiares que estão próximos da gente, para que a gente possa, então, anotar o nome de todas essas pessoas para fazer o convite, né? Então, nós fizemos esse trabalho inicial com os associados, com os atuais associados, e pedimos para eles que fizessem o convite para que a gente pudesse, numa reunião ampliada, conversar com todos esses possíveis associados, né? Então, nós fizemos o primeiro passo com os nossos associados, e aí essa equipe, então, trabalhou como que nós vamos abordar esses novos associados, né? Que dia que vai ser, onde vai ser, e como que vai ser esse trabalho? Quem vai apresentar, quem vai falar, né? Então, montamos todo um planejamento para este dia, para esta reunião ampliada. E, então, neste dia, nessa reunião ampliada, foram todos esses possíveis associados, né? Que foram convidados pelos nossos associados, e nesse dia, então, a gente falou um pouquinho sobre Lions, o que é Lions, sobre a estrutura de Lions, e apresentamos de uma forma mais ampla, né, Lions a todos eles, e no final, simplesmente fizemos um convite para que eles participassem do nosso clube. De um trabalho, de uma reunião ampla com cerca de 25 pessoas, nós tivemos o ingresso, o sim, de 11 pessoas. Poderíamos ter o ingresso de apenas uma pessoa? Tá ótimo, né? Mas o importante é fazer todo esse planejamento e aí simplesmente convidar essas pessoas para que façam parte do nosso movimento. Então, tá aí esse primeiro pilar, que é o pilar de convite. Nós temos essa ferramenta de Lions Internacional, Simplesmente Convide, para nos auxiliar. Então, seguindo aí, nós vamos, então, para o pilar satisfação. Então, tão importante quanto termos novos associados, é importante também manter os nossos associados satisfeitos, né?
tão importante quanto atrair novos é deixar os nossos satisfeitos. A retenção é um sinal de que o clube está saudável. E aí, como a gente pode medir como está o nosso clube? Como que a gente pode avaliar o nosso clube hoje? Lions Internacional também nos dá ferramenta, né, com pesquisas, né, ele tem ferramentas para que a gente possa aplicar isso, entender o nosso clube. O Distrito LB4 vem ao longo dos últimos anos também fazendo um trabalho magnífico em relação a isso, de aplicação de pesquisas. Quem quiser, a diretoria atual, se não tiver acesso à pesquisa anterior, pode procurar os dirigentes responsáveis, que eles têm essa pesquisa relacionada ao ano passado. Então, mas se você não quer trabalhar com essa pesquisa do ano passado, quer fazer uma outra, Lions Internacional fornece ferramentas, né, pesquisa de satisfação, que tem lá, a pesquisa de satisfação, perdão, tem lá no site de Lions Internacional, para que você possa aplicar isso, para que você entenda como está o seu clube. Mas nós temos também, né, só de observar o clube, a gente já tem sinais de alerta de como está o nosso clube. Se nós temos uma baixa participação nas reuniões ou em ações, se nós temos queixas que não são resolvidas, isso daí você já é um sinal de alerta de como está o nosso clube. Se nós temos tanto associados que entram, mais uma quantidade grande de associados que saem, é um sinal de alerta para o nosso clube. Mas essa pesquisa de satisfação, ela vem aí para te mostrar, para nos mostrar, né, para que a gente possa entender de uma forma diferente, né, como está o nosso clube, para que a gente possa mudar, então, essa realidade. E tão importante quanto fazer essa pesquisa de satisfação, né, para entender o nosso clube, é depois mudar, né, trabalhar fazer um trabalho diferente no nosso clube para realmente ouvir os nossos companheiros, ter conversas francas, escutar, né, uma escutativa com todos esses associados, para que a gente possa, então, motivar, né, resolver os conflitos, caso tenham, e promover melhorias. E isso não é só agora. Essa pesquisa de satisfação, essa melhoria, essa mudança, ela não tem que ser só agora, no início de gestão. E sim, é um trabalho contínuo, né, dentro de todos os clubes do distrito, para que a gente possa, então, manter os nossos associados satisfeitos. Então, agora nós fizemos o pilar do convite, da satisfação, então agora nós vamos para o pilar da capacitação de novos associados. É bem comum em todos os clubes esse trabalho de uma apresentação de uma forma ampla para esses novos associados, tanto antes nessa reunião ampliada, por exemplo, ou em seminários de novos associados. Mas a gente sabe que são muitas informações de uma vez só, né, para pessoas que estão chegando dentro do movimento. Então, por mais que os clubes tenham feito esses seminários de novos associados, que tenham feito uma capacitação inicial com esses novos associados, é importante que a gente faça um trabalho contínuo de capacitação com esses novos associados. Essa orientação inicial, ela é imprescindível, mas esse trabalho com esses novos associados em uma sequência é tão importante quanto essa capacitação inicial. E aí, novamente, nós temos aqui Lions Internacional nos dando ferramentas para que a gente possa manter esse trabalho de capacitação com esses novos associados. Uma pessoa importantíssima dentro desse trabalho para esses novos associados é o padrinho ou a madrinha desse novo associado. É interessante que fique sempre próximo desse novo associado. Esse novo associado não tenha vergonha de perguntar, não quer fazer uma pergunta ampla, mas então pergunte para o seu padrinho, para a sua madrinha. Tire essas dúvidas, não fiquem com dúvidas, né? E aí, além dessa figura importantíssima dentro
dentro dessa capacitação dos novos associados, nós temos, então, o programa Mentor, né? O Lions nos dá essa ferramenta. Esse programa Mentor, ele é realizado em duas partes, a parte básica e a parte avançada. Nós vamos nos ater aqui à parte básica, que ela é realizada nos primeiros 6 meses. A partir do momento que o novo associado entra no clube, se o clube tem esse trabalho, se realiza esse trabalho, né, desse programa de mentoreamento, com esse novo associado, o clube tem 6 meses para trabalhar com esse novo associado, trazendo novamente tudo aquilo que foi passado naquela capacitação inicial, voltamos revivendo tudo isso com esse novo associado, trazendo para ele o entendimento de quem são os leões, novamente, qual é a nossa visão de serviço humanitário, quais são as tradições de Lions Internacional, do distrito, especialmente do clube onde ele está, qual é a tradição desse clube. Então, é importante trazer a ele também, para esse novo associado, a história do nosso clube, né, do clube ao qual ele pertence. Trazer para ele também a estrutura organizacional de Lions, quais são as responsabilidades desse novo associado, enfim. Esse programa Mentor, ele é bem completo, né, como todas as demais ferramentas de Lions Internacional, para ser trabalhada com esse novo associado. Eu estava conversando há pouco com a Dinalva é presidente do Lions Clube Sementinhas, e ela falou, estou perdida, não fique, é muita informação, e a gente sabe que você é uma nova associada, então você precisa desse mentoreamento, você precisa, assim como você, todos os demais novos associados, né, esse trabalho, porque são muitas informações de uma vez só. Então, esse trabalho de mentoreamento, ele segue durante 6 meses com esse novo associado, e é um trabalho incrível. Então, assim, reviver tudo aquilo que o associado já aprendeu, né, já viu antes mesmo de entrar no clube, mas de uma forma um pouco mais tranquila durante esses 6 meses. Então, nós cumprimos aqui mais um desses pilares para esse crescimento, né? Então, nós falamos sobre o convite, satisfação e capacitação. Então, e agora nós passamos para essa parte de acolhimento do novo associado. Tão importante quanto fazer o convite para que ele participe do nosso clube, tão importante quanto capacitar, nós precisamos acolher esse novo associado, né? De nada adianta a gente convidá-los para que estejam em nosso meio, em nossa jaula, e não tratarmos ele como todos os associados merecem, mas esse associado que está chegando, né? Dando a ele a atenção, e dentro dessa atenção é a cerimônia de posse, né? Que a cerimônia de posse, ela reforça o valor simbólico da entrada dele no clube. Ela cria esse vínculo emocional com a organização. É importante que a gente faça essa cerimônia, essa apresentação do associado, essa valorização do padrinho, né, que está trazendo um novo associado para o clube, e nada melhor do que fazer isso em uma cerimônia de posse. Eu dei entrada em um associado novo esse mês, eu já devo fazer a cerimônia de posse? Não necessariamente, né? Então, porque a gente sabe que a cerimônia de posse, a gente orienta que seja feita com toda essa pompa, né? Com uma apresentação do associado e do padrinho, a entrega do certificado, a entrega do PIN, que é o distintivo que a gente usa, o discurso de boas-vindas feito pelo presidente, quem sabe pela governadora numa posse. Mas se vocês têm um planejamento de fazer, a gente vai falar um pouco mais à frente, um planejamento de associado por trimestre, você pode, então, incluir um associado por bimestre, por trimestre, mas fazer uma cerimônia de posse um pouco maior
em um momento oportuno com todos eles, não deixando um longo período, é claro, né? Que a gente sabe que alguns clubes, eles gostam de fazer essa cerimônia de posse um pouco maior, com jantar, com familiares, né? Então, se vocês quiserem fazer um trabalho mais a cerimônia de posse a cada 4 meses ou uma por semestre, né? Isso vai muito do planejamento da nova diretoria. Mas é importante que a gente tenha essa cerimônia de posse, que a gente tenha esse acolhimento, para que esse novo associado ele sinta esse pertencimento, esse momento simbólico, esse momento emocional com o clube. E aí aqui uma dica importante, né, que eu acredito que todos os clubes façam isso, que é envolver a família. Envolver a família neste momento de posse, nesta cerimônia, fazer o registro de tudo isso, e especialmente colocar aqui, como o companheiro Mano falou em relação ao marketing, né? Mostrar para a sociedade que nós acabamos de receber um novo associado, que esse novo associado ele é muito bem-vindo e ele é muito importante dentro do nosso clube. Então, essa dica aqui é uma dica muito importante para que a gente possa mostrar a todos que nós estamos muito felizes com a chegada deste novo associado. E aí, então, por último, mas não menos importante, em relação à meta de crescimento. Para que a gente possa crescer com qualidade, a gente precisa fazer o planejamento. Então, como nós falamos lá em maio, era tempo, era hora de trabalhar, de sentar o assessor de associado junto com o presidente e a diretoria e trabalhar, né, fazer um planejamento com metas de crescimento do clube, metas realistas e metas que fossem mensuráveis dentro deste ano leonístico. Não deu tempo de fazer ainda, foi muita correria, não conseguimos sentar, não há problema. Ainda é tempo de fazer esse planejamento para que a gente possa crescer de uma forma, crescer com qualidade dentro do clube de vocês. Tá? E um bom ponto de partida, como a gente estava falando anteriormente, é trabalhar um associado por trimestre. Por que não? Né? Ou não, esse primeiro trimestre nós vamos nos organizar para fazer uma reunião ampliada, mas até o final do primeiro trimestre nós queremos crescer do quadro associativo com tantos associados. Isso que a gente precisa que vocês coloquem no papel qual é o planejamento de vocês, né? E aí, tão importante, assessor do quadro associativo, presidente de clube presente aqui, tão importante quanto trabalhar esse crescimento do clube é trabalhar também a evasão, né? Ter esse olhar criterioso para a saída de associados. Se o clube perde tantos quanto entra, não há crescimento real. Então, o assessor do quadro associativo, ele pode ajudar o clube a criar um plano anual de desenvolvimento do quadro associativo e acompanhar esses resultados mês a mês. Então, é importante esse acompanhamento mensal do assessor do quadro associativo e do presidente do clube, para que tenha, então, um crescimento com qualidade nesse ano leonístico. E aí, novamente, Lions nos dá ferramentas para que a gente possa trabalhar tudo isso. Nós temos lá tanto o e-book do assessor do quadro associativo, esse e-book, ele traz um passo a passo de como o assessor pode trabalhar, pode apoiar para o aumento do quadro associativo. Um clube forte é o clube em crescimento e em renovação. Então, você, assessor do quadro associativo, tem um papel importantíssimo nesse ano leonístico, auxiliando o seu presidente, auxiliando o seu clube para que possa crescer com qualidade, para que possa satisfazer, né, trabalhar a satisfação desses novos associados, reduzindo a evasão e não só o aumento de associados. E aí, finalizando, então, como a gente falou aqui, o sucesso do quadro associativo,
ele depende de atrair com propósito, atrair novos associados com propósito, integrar com acolhimento esse novo integrante e reter com engajamento, reter os nossos associados. E como vim falando e agora reforçando novamente, o assessor do quadro associativo é um agente de transformação, é um agente importantíssimo dentro desse trabalho com o presidente, de auxílio a esse presidente neste ano leonístico, para que a gente possa crescer com qualidade. E aí, então, finalizando realmente uma reflexão para que vocês pensem, vocês, presidentes, o que o clube, ou vocês, assessores de associados, o que o seu clube já faz bem? Ele recruta muito bem novos associados, ele retém muito bem novos associados. Qual dessas ações você considera prioridade para o seu clube hoje? O que é prioridade para o seu clube? São novos associados ou a satisfação dos associados atuais? Com essas reflexões, vocês conseguem fazer um planejamento também, trabalhar em todos vocês. Então, assim, se não foi feito esse planejamento, ainda é tempo para que vocês trabalhem tudo isso. Estou à disposição para que possa auxiliá-los, caso não tenham feito ainda, para que vocês possam mudar a realidade do clube de vocês, crescer com qualidade, mas, acima de tudo, crescer ajudando o nosso distrito, e especialmente lembrando que esse crescimento, ele reflete em serviços a toda a sociedade. Então, acho que seria isso. Fico à disposição de todos vocês neste ano leonístico e agora também, caso tenham alguma dúvida. Obrigada, companheira. Obrigada, Fabíola. Mais uma vez, agradecemos a sua competência, a sua clareza para transmitir conhecimento. Muito bom, sempre é muito bom te ouvir. E está aberto aí para dúvidas, quem quiser fazer alguma pergunta para a Fabíola. Se não, a gente vai aplaudir. Palmas para a Fabíola. Muito bom. E agora, para a gente finalizar, né? Vamos abrir aí as câmeras agora para tirar foto também com a Fabíola, todo mundo. Quer que você tira? Ok. Sim. Quem puder abrir as câmeras para sair na foto. Ordalina, você é de que clube? Hã? Já está fechado o seu áudio. Ela é de Sapezal, minha secretária. Ah, tá, Cris. Não Vamos lá? conhecia. É Vamos lá. nova. Tá certo, seja bem-vinda. Ok. Oi. A Clarice também, eu não sei de onde é. A Ângela já falaram de onde que é. Pessoal, então, mais uma vez, Fabíola, nossos agradecimentos. Foi colocado ali por uma companheira de clube novo que não tinha entendido que o treinamento seria para todos os dirigentes do clube, né? E a gente está percebendo que está faltando vários clubes mesmo, principalmente desses novos que foram fundados mais recente. Então, nós vamos conversar, deixar passar essa semana, esse final de semana agora, lá em Sorriso a gente conversa, de repente a gente faz um voltado só para o pessoal dos clubes novos. O que você acha, Fabíola? Porque Bacana. Eu acho que poderia, se for trabalhar com os clubes novos, algo que um pouco mais pontual a eles. Isso.
Então, assim, para deixar o pessoal aí mais alegrinho, né? Porque uma companheira lá falou assim: ah, meu Deus! Então, a gente vai conversar da possibilidade de fazer algo mais formatado para os clubes novos, tá? Então, agora nós vamos entrar na última apresentação, que também vai ser muito rápida, e nós devemos terminar aí dentro de 15 minutos. Até porque os anexos da apresentação de hoje, o Wilson já colocou ontem já baixou ontem para o Queco subir para colocar para todos vocês nos grupos aí. Então, nós vamos falar agora sobre o diretor social. Esse cargo que é extremamente importante dentro de um Lions Club, né? Que a gente deve imaginar a diretoria de um Lions Club como uma grande corrente, né? Cheia de elos. Se um elo desse aí não funcionar legal, quebrar, estragar, você perde a corrente, a finalidade da corrente. E assim também é na energia, quando para chegar na nossa casa é uma corrente também que, se tiver uma cisão nessa corrente, a energia não chega na nossa casa. E assim é no Lions Club. Então, todos os clubes, todos os cargos que fazem parte da diretoria de um clube têm uma importância, e por isso que ele foi criado. E o diretor social, ele também tem a sua considerável importância, e tem um outro cargo no Lions, que a ele foi dado o poder, por exemplo, de ele interromper o presidente do clube, interromper uma reunião, quando ele perceber que é o diretor animador, de perceber que tem algo que não está deixando a reunião fluir, que a reunião está desagradável, cansativa. Então, ele tem esse poder, inclusive institucionalizado por Lions, para ele poder fazer essa intervenção. E muitos dos clubes, eu tenho quase que certeza que tem uma grande maioria dos clubes que não usam mais este cargo de diretor animador. Mas tem clubes que usam esse cargo de diretor social e animador. Então, o diretor social é o diretor animador. Ele tem essas prerrogativas, então, de promover essa integração, promover um ambiente descontraído e legal. Então, nós vamos falar hoje desse cargo agora, que é bem importante e que tem um significado também muito legal na gestão dos clubes. Vamos lá, então, vamos para o sumário. Tá aqui. Então, esse é o cargo que é dado as funções de cuidar do protocolo do clube, de dar o apoio para o presidente na organização da reunião, na pauta da reunião com relação a aqueles itens que o Mano passou ali agora, por exemplo, aniversariantes do clube, aniversário do clube, companheiros que estão em aniversário, ou bodas, ou tá com um filho que ganhou, venceu um concurso, passou num vestibular. Então, assim, esse diretor social, ele é esse elemento que vai dar esse suporte para o presidente do clube com relação a essas questões relacionadas ao social. Ele apresenta o protocolo padrão aos dirigentes do clube para os tipos de reuniões adequadas. Então, para a reunião ordinária, tem um tipo de protocolo. Nós falamos no protocolo ontem das reuniões
ordinárias, que é aquela pauta resumida, mas que contém toda a estrutura do protocolo, com uma abertura protocolar, com a fala do tesoureiro, secretário, diretor social, uma instrução leonística, se o clube tem um plano de instruções leonísticas, os tópicos da pauta. Então, o diretor social, ele é um grande colaborador do presidente para que ele possa desenvolver as suas reuniões seguindo uma organização e um rito. Também disponibilizado, ontem também o Wilson já passou para mim, eu passei os arquivos lá para ele, ele passou lá para o Queco, um protocolo para as reuniões festivas, principalmente uma festiva com visita da governadora, posse de novos associados, posse de diretoria, e também foi enviado anexos, protocolos para cada tipo de reunião. Então, ele também cuida desse protocolo. Em alguns clubes, a formação da mesa, ele normalmente é feito pelo o diretor social, quando também, algumas vezes, o diretor social de alguns clubes terminam sendo os mestres de cerimônia dessas reuniões. O diretor social também, ele desenvolve a agenda social do clube, cuida das datas comemorativas, dos aniversários, ajuda o presidente ou a presidente na organização das efemérides, Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, festiva de Natal, as atividades que envolvem as questões de comemorações do clube. Ele também mantém a guarda dos símbolos leonísticos do clube, ou seja, do sino, do martelo, do estandarte, do medalhão. Ele é responsável por isso e ele mantém essa guarda, ele zela pela guarda desses símbolos. Ele estuda as precedências para executar o protocolo leonístico e orientar os dirigentes. Então, eu disse que eu ia levar alguma coisa lá para Sorriso. Eu já comecei a pesquisar aqui para eu poder levar alguma coisa principalmente para os presidentes e diretor social. E é um cargo que ele não tem muita descrição, a descrição do que ele faz, exatamente essas questões aí. E não vem ao caso agora a gente falar de precedência, porque a precedência ela está escrita, né? Mas é importante que, ao receber um visitante, seja ele a governadora do distrito, presidente de divisão no seu clube, que seja dado toda a atenção que se dá quando a gente recebe uma visita na nossa casa, né? E que faça com que esse visitante ele sinta a vontade de voltar ou de se sentir bem ali no meio daqueles associados do clube. Então, vocês já vão receber, nessa que o Queco já colocou aí, que já passou, vocês vão receber os tipos de protocolo ali para ajudar para vocês. É uma matriz, está sem, tipo, os nomes, está lá só com pontilhado. Vocês podem estar usando e fazendo adequação das reuniões de vocês. Não é para engessar, mas é para dar um rumo e para a gente dar uma padronizada nas reuniões e nos protocolos do distrito, né? Eu vou colocar também um protocolo que eu preparei para entrega de carta constitutiva. Nós temos 6 clubes aí para receber carta constitutiva. Eu acredito que um já recebeu e tem mais outros para receber. Então, vão precisar desse protocolo. Ele já está pronto e eu vou disponibilizar também para vocês. Quando tiver a entrega da carta constitutiva, vocês já têm lá. E aí, então, para finalizar,
Lembrar sempre que o dirigente da reunião, sempre do clube, é o presidente do clube, em nível de distrito, é o governador do distrito, em nível de múltiplo, é o presidente do distrito múltiplo, e em nível internacional, presidente de Lions Internacional. Lembrar que sempre do lado direito, lembrem sempre daquela história de estar sentado à direita de Deus Pai, então o lugar mais importante da mesa, que é o lado direito de quem está presidindo a reunião, é para o convidado de maior, vamos dizer, com o maior cargo presente na reunião, tá? As pessoas que têm algum cargo, que já teve um cargo maior e que agora ele não está ocupando um cargo no mesmo nível, ele deve ser reconhecido pelo cargo mais alto que ele teve. Então, tipo, companheiro que foi presidente do conselho anos anteriores e agora ele é o assessor de serviço. Vamos pegar o Heraldo. O companheiro Heraldo deve ser reconhecido e designado como o cargo de ex-presidente do Conselho de Governadores, né? A mim, mais outro, Alfredo Ideraldo, possível daqui aos 2, 3 anos, humano, né? Então, deve ser reconhecido sempre pelo cargo mais alto que ele já assumiu. Então, são pequenos conhecimentos e informes que a gente precisa de ter e que eu estou me preparando para contemplá-los com um livro lá em Sorriso para vocês terem essas informações aqui do lado da cabeceira ou do lado da mesa de vocês. Então, e com isso, a nossa conclusão de hoje é: quando as pessoas se unem como uma equipe e compartilham um sonho, focalizando para o crescimento dos associados, fortalecendo a união e o companheirismo da equipe e servindo suas comunidades para alcançar seus objetivos juntos, há excelentes possibilidades de realizar o que planejaram. Liderar para servir e servir para liderar, só assim podemos brilhar para inspirar. E aí a gente deixar todo mundo feliz e bonito na foto daqui a um ano, quando estivermos já finalizado o nosso ano leonístico. E com essa reflexão, eu agradeço a todos vocês que estiveram conosco nesses 3 dias de treinamento, né? E aí eu quero perguntar a vocês, os objetivos que ontem nós apresentamos de estender o treinamento para os dirigentes que não receberam instruções em tempo hábil. Conseguimos fazer isso? Eu vou tirar o compartilhamento, que é para poder eu ouvir, pelo menos, ouvir vocês fazendo sinal com o dedinho aí, tá? Desculpa, eu não entendi a pergunta. Ontem eu apresentei, na abertura do seminário de ontem, o objetivo do nosso treinamento, que era estender o treinamento para dirigentes que não receberam instruções em tempo hábil. A gente conseguiu fazer isso? Reconhecer as responsabilidades administrativas do seu cargo, lembrando que o treinamento compacto foi preparado para os dirigentes de clube, envolvendo presidente, primeiro vice, segundo vice, secretário, tesoureiro, diretor de associado, diretor de social, financeiro, tesoureiro, secretário, diretor de marketing, de associado, de serviço. Nós conseguimos transmitir essas responsabilidades? Vocês conseguiram entender a responsabilidade de liderança que vocês estão assumindo para esse novo ano? E
vão conduzir as atividades do clube para o sucesso do seu ano leonístico de acordo com essas orientações que nós passamos. Então, com isso, o nosso muito obrigado aos nossos instrutores desse compacto, né? Foi o Heraldo, o Jamil, o Luiz Carlos, o Evanir Tormes, o João da Silva Medeiros Filho, a Fabíola Tormes Gomes, o Wilson Pereira de Góes, a equipe de instrutores deste compacto, nosso muito obrigado. Se não fosse vocês, a gente não teria conseguido atender este objetivo proposto pela nossa governadora Cíntia. E aí, valeu a pena? Em uma única palavra, valeu a pena? Muito. Valeu bastante. Ok. E o compromisso, então, da gente repensar essa questão aí de estar fazendo um compacto voltado para os clubes recém-fundados que não estão presentes nesta reunião, ou se estão, não está com a totalidade da diretoria do clube. Tá bom assim? Cíntia? Palavra final. Companheira, muito obrigada pela organização, né, desse compacto, para os companheiros que não puderam participar da nossa primeira edição da preparação. Agradecer muito os companheiros que participaram desses 3 dias, porque o objetivo, o trabalho é para vocês, né? É para os companheiros, é para as lideranças novas, é para quem está chegando. E o objetivo final, como já foi dito pela maioria que nos antecederam, é realmente fazer com que as nossas práticas se tornem cada vez mais próximos da excelência. Eu acho que as aulas de hoje foram, como as outras, importantíssimas e válidas para que a gente esteja pronto aí para começar a trabalhar. Finalizando esse evento, eu agradeço de maneira muito especial a companheira Maria Rosilene pela dedicação, a todos os nossos instrutores que atuaram hoje, nos dias anteriores, a quem participa, e deixo aqui mais uma vez o convite para esse final de semana estarmos juntos aqui em Sorriso. Estamos preparando um evento com muito carinho, esperando cada leão, cada dirigente de clube, para que a gente possa juntos traçar os rumos do nosso distrito para o ano 25-26. Uma estratégia para abordarmos os clubes novos, né, os companheiros que ainda não puderam estar nesse, porque o conhecimento é a chave do nosso sucesso, é o caminho que nós temos para fazer com que está na nossa mente e no nosso coração aconteça de fato. Obrigada, gente, um abraço carinhoso e até o final de semana. Obrigadão. Até lá. Boa noite, bom final de semana. Boa noite, boa viagem a todos. Boa noite a todos. todos. Com Até Deus. amanhã. Nos veremos lá em Sorriso. Até amanhã. Com certeza. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, até Se Sorriso. você não for, Só só você você Só não você vai. não vai. Só você não vai.